na sequência, tenho o prazer de receber, então, o Guilherme Marchetti, da Sol Fácil, que já vai dar sequência, então, com o nosso painel Considerações dos principais players do armazenamento de energia. Guilherme Marchetti, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a quem conseguiu comparecer presencialmente aqui ao evento, boa tarde a quem está nos assistindo online. É um prazer estar aqui, meu nome é Guilherme Marchetti, eu sou integrante do time de inteligência de mercado da Sol Fácil, e antes de tudo eu sou um grande entusiasta das energias renováveis, inclusive eu cheguei a me especializar nisso na minha graduação. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a Sol Fácil e o papel dela no mercado. Opa. Bom, agora sim. Pessoal, vamos lá. O que é a Sol Fácil? Antes de tudo, tem que ficar bastante claro que a Sol Fácil ela é uma solução voltada principalmente para integradores e para o cliente final. Por que ela é voltada para integradores? Porque ela viabiliza a venda para o integrador, e ela é voltada para clientes finais porque ela viabiliza a aquisição de um sistema fotovoltaico. Qual que é o nosso propósito, gente? O nosso propósito é democratizar o acesso às energias renováveis no Brasil, e mais especificamente, a energia solar distribuída. E como que a gente faz isso? Hoje, a gente tem dois braços, que é o braço do financiamento e o braço de serviços. A Sol Fácil, ela nasceu como uma fintech, então, inicialmente, quando a Sol Fácil surgiu, a gente tinha apenas o braço de financiamento, né? É legal dizer que os nossos fundadores, eles vieram do mercado de integração, e eles sabiam que desde sempre, uma das grandes dores do integrador é o financiamento, porque hoje em dia, menos de 10% dos brasileiros conseguem fazer algum tipo de investimento para adquirir energia solar. Então, você ofertando uma linha de financiamento, você consegue viabilizar esse sonho, né, de adquirir energia solar para a sua residência ou para o seu comércio, né? Mas é legal falar também, né, que como eles vieram do mercado de integração, né, os fundadores, a gente tem um know-how aí com engenharia e com serviços também, a gente sabe quais são as outras dores do integrador. Então, por isso que esse ano a gente veio com mais força aí, com o nosso braço de serviços, né, que eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente. Um ponto importante, né, na questão da democratização do acesso à energia solar é que, até o fim do ano, a Sol Fácil ela vai estar presente aí em mais de 2.600 cidades do território nacional. Ou seja, mais da metade de todas as cidades do Brasil terão pessoas aí que fizeram financiamento via Sol Fácil, tá? Bom, como eu falei, né? Aqui o nosso fundador e presidente, o Fábio, né? Então essa foto aí é um registro dele, dos tempos dele de integração. Então é legal falar que os nossos fundadores, eles subiram em telhado, eles sabem quais são as dores dos integradores, né, espalhados aí por todo o Brasil. Bom, falando um pouquinho agora dos nossos braços, né, entrando um pouquinho mais no detalhe. Então, primeiramente, o financiamento, né? Segundo estudos da Greener, a Sol Fácil hoje é a terceira linha de crédito para energia solar mais utilizada pelos integradores. Inicialmente, a gente lançou lá em 2018 uma linha para pessoa física, tá? Então, hoje é o nosso core business, a linha para pessoa física. Mas em dezembro de 2020, nós lançamos uma linha para pessoa jurídica, né, para atender pequenos comércios. E agora, em setembro, lançamos também uma linha para produtores rurais, uma demanda que sempre veio e a gente finalmente conseguiu atender agora em setembro.
Falando um pouquinho agora de serviços, né, então, a gente viu que não bastava a gente ter financiamento. Acho que, se a gente quer, de fato, ser uma solução para um integrador, a gente tem que também ter esse braço de serviços, porque o nosso desejo é que a Solfácil seja hoje um one-stop shop, né, ou seja, um ecossistema solar que englobe aí soluções que facilitem o dia a dia do integrador. Tá? Então, o nosso braço de serviços, a gente tem um serviço de homologação, né? Então, toda vez que a gente fala de homologação, a gente sempre fala no processo junto à concessionária, né? Então, processos junto à rede, né? Não é muito escopo aqui hoje. E também o nosso marketplace, né? O nosso marketplace, em realidade, ele está sendo lançado ainda, né? A gente está para lançar mais algumas novidades, mas é um produto que a gente lançou aí recentemente para facilitar o dia a dia do integrador. Bom, sobre o financiamento, né? Quais são os pontos positivos de um financiamento via Solfácil? A Solfácil hoje, ela oferece as carências e os prazos mais longos do mercado. Então, quando a gente está falando da linha para pessoa física e jurídica, a gente está falando aí de uma linha com 6 meses de carência. E quando a gente fala de uma linha para produtor rural, a gente está falando de uma linha com uma carência mais estendida ainda, que pode chegar até 12 meses, 1 ano. E todas as nossas linhas para financiamento, elas podem ser pagas aí em até 120 vezes 10 anos. Outro ponto importante também é que nós temos taxas bastante atrativas e, o mais importante, que não variam de acordo com o score do cliente, né? Então, isso garante previsibilidade comercial para o integrador que oferta a Solfácil. A gente tem um processo bastante simples, digital, sem papelada nenhuma. A gente faz tudo via plataforma, inclusive é uma plataforma que é bastante elogiada pelos nossos parceiros integradores. A gente garante agilidade ao processo, né? Então, a gente sabe que um financiamento, às vezes, ele pode ser bastante burocrático, demorado, né? Demora de retorno, demora de análises. Na Solfácil, a nossa análise de crédito era, na maior parte dos casos, instantânea. Ou seja, o integrador ele consegue, na tratativa com o seu cliente, já verificar se o cliente possui crédito pré-aprovado ou não, e isso facilita e muito já a tratativa e o processo de venda. Tá? Essa agilidade também a gente fez questão de fortalecer na nossa linha para produtores rurais. Quando a gente fala aí de linhas de financiamento para produtores rurais, a gente pensa aí geralmente em taxas baixíssimas, mas processos que demoram semanas, meses, é uma coisa bastante demorada. A Solfácil, ela viu esse gargalo no mercado e garantiu agilidade nas análises e no processo de financiamento para produtores rurais, né? Isso com base numa documentação mais simplificada e processos mais ágeis também. Também a gente tem um know-how em engenharia, né? Então, vocês viram aí, né, os nossos fundadores, eles vieram do mercado de integração, então eles sabem dimensionar projetos, né? A gente sabe, a gente tem esse know-how de engenharia, e é por isso que na Solfácil a gente faz uma dupla checagem dos projetos que estão sendo financiados, justamente para garantir que o cliente final receba aquilo que foi prometido para ele, né? Então, de novo, de acordo com a Greener, o principal marketing que os integradores têm hoje em dia é justamente o boca a boca. Então, quando a Solfácil faz essa dupla validação de um projeto, a gente garante que o projeto vá funcionar e, assim, a gente garante a satisfação do cliente final. Outros pontos positivos também, né, que a gente também consegue trabalhar com o modelo de 2 notas, isso evita bitributação para o integrador, né? A gente tem um serviço de atendimento ao parceiro, a gente tem um atendimento personalizado via gerente de conta com o integrador, e isso facilita muito no dia a dia do integrador. Bom, falando agora um pouco do braço de serviços, né, um braço relativamente recente, né, então, de novo, nós homologamos o sistema para o integrador, né? Muitas vezes o integrador, né, a maioria dos integradores no Brasil é o integrador pequeno, é o cara que tem 1, 2, 3 pessoas na equipe, é o cara que instala, é o cara que vende, é o cara que faz orçamento, é o cara que homologa. Então, a gente consegue sim homologar o sistema para o integrador. Falando um pouquinho agora do marketplace, né, essa novidade que a gente está lançando ainda, né,
a gente unifica distribuidores em uma única plataforma, em um único ambiente, o que facilita a comparação pelos integradores. Então, o integrador ele não tem que ficar aguardando o orçamento, comparar preço, buscar diversas fontes. A gente tem tudo unificado no nosso marketplace. Caso o projeto ele seja financiado conosco, né, caso o kit seja financiado conosco, a gente consegue facilitar a vida do integrador por meio da cessão de algumas burocracias, né, então carta de faturamento, né, o processo junto ao banco. A Solfácil ela faz esse meio de campo e facilita a vida do integrador que financia um kit com a gente. Tá? Bom, e o marketplace ele é uma oportunidade, ele é um hub de integração entre o integrador e o distribuidor. Qual que é o benefício para o integrador? O integrador ele consegue ter acesso, ele consegue ter a visão a novos distribuidores, ele é apresentado a novos distribuidores. E qual que é a vantagem para o distribuidor em ser um parceiro de marketplace da Solfácil? O distribuidor ele tem um novo canal de vendas, né? Então, ele pode se valer da nossa força de vendas, né? A Solfácil tem hoje mais de 6.000 integradores parceiros no Brasil, né? É um novo canal, um canal muito interessante que pode ser sim explorado pelos distribuidores. Bom, é legal, né? A gente está aqui no Paraná, né? Falar um pouquinho do desempenho da Solfácil no estado do Paraná. Se alguém for torcedor do Atlético, me perdoe, porque a única cor que tinha era o verde, né? Mas espero que vocês me perdoem. Mas, enfim. Bom, o Paraná hoje, a gente vê que existe um potencial muito grande, né? O Paraná hoje é o 5º estado no ranking de estados do Brasil em potência instalada em geração distribuída. Então, a gente vê que o potencial aqui no Paraná ele é gigantesco. E falando um pouquinho do desempenho do Paraná aqui na Solfácil, né, como que a Solfácil performa no Paraná, se a gente pegar esse semestre atual, né, os 3 primeiros meses desse semestre, e comparar com o mesmo período do semestre passado, o Paraná teve um crescimento aqui de desempenho, né, a Solfácil teve um crescimento de desempenho no Paraná de 225%. Né? É um crescimento que está muito acima do crescimento que o resto do Brasil teve nesses mesmos períodos. Então, sim, os paranaenses eles podem contar com a gente, sim. Bom, agora entrando um pouquinho na questão aqui do armazenamento de energia, né, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que a Solfácil, no momento, ela financia apenas sistemas on-grid, né, os sistemas conectados à rede, né. Mas eu queria trazer aqui alguns pontos que eu acho que valem para a discussão. Né? O primeiro ponto é o seguinte, né? Mais de 1 milhão de brasileiros hoje não possuem acesso à eletricidade no país. Né? Isso a gente vê com mais clareza nas regiões amazônicas, por exemplo, né? Comunidades isoladas. Né? E esse cenário ele acaba sendo um pouco mais comum para produtores rurais que estão longe dos grandes centros, né? Então, por exemplo, a gente fez um estudo de viabilidade para lançar a nossa linha rural, né? E alguns dos integradores que atendem a esse público que está afastado dos grandes centros, né, que estão localizados em comunidades isoladas, alguns integradores falam, putz, a gente sente que hoje existe uma falta, né? A gente vê um gargalo aí de opções de aquisição de sistemas off-grid por parte dos produtores, né? Então, alguns, inclusive, chegaram a mencionar, cara, seria muito importante se vocês tivessem também financiamento off-grid para esses produtores rurais, né? Então, é um ponto que ele ficou bem mais claro para a gente depois desse estudo de viabilidade, né? A gente sempre recebeu essa demanda off-grid, né? Mas ficou mais latente para a gente depois desse estudo com a linha de produtores rurais. Um outro ponto interessante também, né, isso eu fiquei sabendo com uma das analistas da equipe de inteligência de mercado, é que em algumas localidades que não têm acesso à eletricidade, né, do norte de Minas ali, né, alguns locais ali não são atendidos pela rede elétrica. E para que a área ela tenha cobertura para atendimento de rede elétrica,
a solicitação junto à concessionária ela é muito demorada, um processo muito moroso, um processo muito burocrático. A gente vê, então, aí algumas dificuldades que muitos brasileiros possuem em ter acesso à eletricidade via concessionária, né? E eu queria falar particularmente aqui de uma experiência que eu vivi lá no finalzinho de 2019, quando eu era vendedor, né? Quando eu era gerente de contas, né? Então eu tinha uma carteira de integradores, né? Eu cuidava dessa carteira de integradores. Eu lembro que uma vez um parceiro da minha carteira, um integrador parceiro, ele colocou um projeto que foi reprovado na nossa análise técnica. Quando eu fui ver o motivo da reprova, era porque era um projeto com bateria, né? Era um projeto off-grid. Aí eu falei, cara, se eu não me engano, acho que era o projeto, ele ia atender uma comunidade no leste do Pará, não lembro exatamente a localidade, mas era uma comunidade afastada. E falei para ele, cara, a gente não vai conseguir, a gente não financia off-grid. E aí ele falou, né, o seguinte questionamento, tá, cara, mas e aí, como que a gente vai fazer para levar energia solar para esse povo, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso nos faz voltar um pouquinho no nosso ponto inicial. Qual que é a missão da Solfácil? Qual que é o nosso propósito? O propósito é democratizar o acesso à energia solar distribuída. A gente vê que existem hoje em dia muitas iniciativas, algumas tentativas de universalizar esse acesso à energia para os brasileiros, mas a gente vê que não é o suficiente, né? Então, o mercado de armazenamento de energia, ele é repleto de oportunidades, e ele pode ser muito útil, e ele é muito útil, para a gente poder democratizar esse acesso à eletricidade, né? Bom, à medida que a Solfácil e o mercado de energia solar crescem, naturalmente, o mercado de armazenamento de energia também vai crescer, né? Então, a gente pavimenta junto esse caminho, né? A Solfácil, o crescimento do mercado, o crescimento do setor, eles vão junto com o armazenamento, que nem o Nelson até falou na última palestra aqui, né? Que, cara, a gente vê que está para expandir, sim, né? E à medida que o setor de armazenamento, né, sistemas off-grid cresce, a gente vai ver aí, sim, com certeza, um aumento das opções de crédito, né, para sistemas off-grid, sistemas com armazenamento, né, sistemas com bateria, né? Então, assim, de novo, a Solfácil, no momento, ela ainda não atende sistemas off-grid, né? Nosso core é justamente o financiamento para sistemas on-grid, né? Mas a Solfácil tem plena consciência do que está acontecendo, ela tem consciência das necessidades do mercado de armazenamento de energia, né? E certamente a Solfácil tem como desejo, sim, mais para frente, expandir o seu portfólio, né? Não só no financiamento, mas sim no marketplace, no setor de serviços, né? Para que a gente possa atender cada vez mais demandas que existem e que são muito importantes, tá? Bom, eu encerro minha fala aqui. Basicamente é isso. Eu agradeço a todos aí pela atenção e eu me coloco à disposição também.